Em investigação, a Polícia Civil de São Paulo segue investigando a morte do empresário que foi encontrado próximo ao Autódromo de Interlagos. Agora, as investigações apontam que o caso não se trata mais de uma morte suspeita. Quem tem detalhes a respeito disso, quem está acompanhando de perto este caso, é o Misael Mainetti, que chega ao vivo aqui no Linha de Frente. Boa tarde, Misael. Vejo que você está na frente aí da sede da polícia, é isso? Quais são as novidades desse caso? Boa tarde. O caso agora é investigado como homicídio. Muito boa tarde para você, Kobayashi, para todo mundo aí no estúdio, em especial para você que acompanha o Linha de Frente. Nós falamos ao vivo aqui do centro de São Paulo, aqui atrás de mim o DHPP, que é o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, ou seja, é a Polícia Civil de São Paulo, que antes tratava esse caso como morte suspeita e agora trata o caso como homicídio. Por quê? Porque tem um novo laudo pericial que a gente conseguiu aí acesso, informações em relação a esse novo laudo que aponta que o empresário Adalberto Amarilho, ele teve uma morte violenta por asfixia. Então, isso muda e muda bastante a linha de investigação da Polícia Civil. A natureza do inquérito foi alterada, como eu mencionei, e a polícia agora apura as causas da morte. Quando a gente fala em asfixia por esganadura, que é uma das linhas de investigação da polícia, a gente fala desse suposto mata-leão que ele levou, que é esse golpe onde a pessoa ela é praticamente enforcada. Inclusive, a polícia encontrou escoriações na região do pescoço do empresário e também é investigada a hipótese de compressão torácica. Nesse caso, a polícia investiga se ele foi morto com uma espécie de pressão em cima do tórax causada por um joelho, por exemplo. O que a gente tem até agora, em relação a esse caso? Quem já foi ouvido? Os representantes da festa, pelo menos 7 seguranças, e a esposa dele foi ouvida novamente, além do amigo dele. Dos seguranças, são 188 seguranças que trabalharam no evento naquele dia. A esposa foi ouvida oficialmente na última semana e os representantes da festa também, que inclusive realizaram uma edição parecida neste final de semana com a segurança reforçada. Nos últimos dias, o amigo, o Rafael Aliste, também prestou um novo depoimento. Ele que mencionou que esteve com o Rafael no dia do evento, que ficou por horas com ele ali e foi embora mais cedo. Também mencionou que os dois consumiram cerveja e maconha. Rafael teria bebido 8 copos de cerveja, mas um novo laudo da perícia aponta que Rafael não teria consumido álcool nem maconha. Ou melhor, o álcool ou a maconha não aparece no corpo de Rafael. Conversei com um perito, agora com um especialista nesse tipo de serviço de análise, que disse que desde o dia que o empresário desapareceu, no dia 30, e foi encontrado 4 dias depois, esse material ele pode ter sido metabolizado, ou seja, ele pode não aparecer no corpo. Então, não dá para dizer, por exemplo, que Rafael Aliste, o amigo de Adalberto, mentiu em depoimento. Inclusive, ontem, a gente teve uma nova entrevista da delegada responsável, da diretora responsável pelo DHPP, Ivalda Aleixo, que falou que não encontrou problemas no novo depoimento de Rafael Aliste. Portanto, tem muita coisa a ser investigada. A polícia acredita numa tentativa, ou melhor, num homicídio realizado ali. Se houve algum desentendimento com o segurança ou não, a polícia ainda não sabe, porque a polícia não tem um segurança específico em suspeito para falar este segurança é o suspeito. Mas é uma linha de investigação, porque Adalberto teria cortado caminho dentro do próprio autódromo de Interlagos e aí ele teria se desentendido com alguém. O fato que é muita gente ainda que precisa ser ouvida. Hoje, por enquanto, nenhuma novidade aqui, mas a gente sabe desse novo laudo. A polícia, pelo menos, não saiu para falar com a gente ainda, mas a gente sabe desse novo laudo que aponta asfixia, morte violenta por asfixia. Capês, a gente segue, ou melhor, Capês não, Kobayashi, a gente segue acompanhando esse caso aqui das ruas de São Paulo, direto, ao vivo, da Polícia Civil. Muito obrigado, David de Tarso. Misael Mainetti, pelas informações diretamente do DHPP aqui de São Paulo. Acho que eu sou um pouquinho mais jovem que o Capês, Marisa? E vingativo. Não. Capês está de folga em algum lugar deste mundo, ou está trabalhando, Não, ainda não. Aí falta um pouquinho para atingir o nível cognitivo de ciência e cultura do Fernando Capês. Mas vamos seguir. É uma informação muito importante essa que chega a respeito do laudo que atesta a asfixia. Porque a asfixia
em geral, é um meio de homicídio, né? É um meio de uma morte violenta causada por uma outra pessoa. Muitas marcas, né? Isso é importante dizer. Exato. Principalmente se há essa dúvida se foi um mata-leão, um golpe, ou se foi uma asfixia por compressão torácica. Isso a medicina legal, os peritos podem, por análise, saber a diferença. Deixa sinais diferentes, até porque a causa da morte por asfixia, por essas duas questões, são diferentes também. O mata-leão impede, inclusive, o fluxo sanguíneo e a oxigenação do cérebro. A asfixia por compressão torácica é simplesmente a falta do oxigênio. Tem uma diferença. Eu tive aulas muito legais de medicina legal, viu, Rodolfo Maris? Mas fato é que a investigação avança e dá, de alguma maneira, ali um suporte para a família, uma esperança de que, pelo menos, a justiça possa ser feita se as pessoas que causaram isso sejam encontradas e divulgadas futuramente, né, Rodolfo? É um quebra-cabeça. Eu estou acompanhando esse caso um pouco mais de perto e, como você fala de asfixia, ele pode ter sido colocado nesse buraco de um modo errado. Quem cometeu esse homicídio achou que, de fato, ele já poderia estar morto por esse golpe, pelo mata-leão, uma vez que tem marcas de sinais do pescoço dele. Mas também existe uma compressão torácica, que pode ser também um joelho, ou então, colocado naquele buraco que tinha 40 centímetros de diâmetro, ele pode ter sido comprimido e ter perdido ali o ar e morte por asfixia. Outras coisas que também fica difícil de juntar foi a quebra do celular dele. Por exemplo, o perito descobriu que ele tinha uma amante, que naquele dia ele encontraria essa amante. O segundo ponto, a delação ali, né? O testemunho do amigo, que já ele dá duas versões, né? A primeira é que ele haveria fumado maconha, tomado 2 copos de cerveja e fumado maconha. Dificilmente isso é catabolizado pelo nosso organismo. Ele fica ali cerca de 24 horas. E não deu nem 24 horas o corpo, então dificilmente, porque se ele morre, a pessoa consegue ainda manter no seu metabolismo, mesmo que morto, uma análise pericial. E o terceiro caso, que aí é o que está mais se encaixando, segundo a doutora do caso, é o caso dos seguranças, porque ele cortou o caminho até o carro dele, entrando numa zona proibida, passando até por um alambrado, por uma frestinha desse alambrado e saindo do outro lado de onde estava o carro dele. E ali haviam 3 seguranças, ou seja, nós temos 3 narrativas, 3 versões que podem ser contestadas aqui e que está sendo analisada. O que aconteceu de fato, só a perícia agora no sangue do carro que foi encontrado, sangue dentro do carro que não se sabe se é dele ou de uma outra pessoa, e nós esperamos que esse sangue conste nos bancos de dados de DNA da polícia para que se chegue de fato ao criminoso que cometeu esse crime, né? Redundância aqui, mas enfim, saiu. Você quer uma aposta aqui de como isso pode se desenrolar, não só na investigação, mas futuramente um julgamento em um tribunal do júri? O fato dele estar em um buraco pode também ser a causa dele ter morrido por asfixia, se esse buraco foi fechado. Certo? Não sei. O capacete foi achado no buraco, não necessariamente no corpo dele. Sim. Ele estava no buraco, mas a câmera GoPro que tinha na câmera sumiu, assim como outros pertences dele ali. Mas o dinheiro, por exemplo, a carteira dele, o celular, estava lá. Mas a câmera, por exemplo, não foi achada. Interessante você tocar nesse assunto, Nelson, porque a câmera dele, essa GoPro, ela armazena automaticamente na nuvem. Então, ou seja, em algumas horas ou em alguns dias, a gente pode estar aí na solução do caso, noticiando a solução do caso, justamente pelas imagens que foram feitas pela GoPro. E tem essa questão, né? Mas só que o sangue no carro é que contribui muito para a questão da morte violenta. Mesmo que eventualmente, mesmo que derrubei tudo aqui, viu? Você que está nos assistindo. Mas mesmo que eventualmente ele tenha morrido por uma asfixia, pelo fato de estar em um local sem acesso ao oxigênio, em um buraco, se esse buraco foi tampado ou não, enfim, nós temos aí sangue no carro, né, Diego Tavares? Isso significa naturalmente violência. Exatamente, Cuba. Dificilmente uma morte dessa natureza, as circunstâncias que já foram divulgadas a respeito desse crime apontam para um caminho diferente. Dizer que foi uma morte violenta, diante de tantos indícios, se torna até uma obviedade, mas claro, sem provas contundentes daquilo que realmente aconteceu, o caso tem que ser tratado exatamente dessa maneira. Mas, enfim, trazendo o holofote aqui para um outro ponto dessa discussão, né? Porque, enfim, sem tantas informações sobre o crime que ainda está em investigação, a gente não tem como analisar profundamente os fatos. Chama a atenção coisas que acontecem no Brasil, né? Um crime tão violento, com circunstâncias, assim, com elementos de uma desumanidade tão grande quanto o que nós estamos repercutindo agora, né? Mostra que
que, de fato, no Brasil existe uma percepção por parte das pessoas de que elas podem cometer uma atrocidade terrível que possivelmente sairão impunes. É sempre bom lembrar aqui que o Brasil tem uma das menores taxas de resolução de homicídio em todo o mundo. Bem por isso nós temos, em que pese a cidade de São Paulo, por exemplo, não esteja entre as mais inseguras do mundo, muito pelo contrário, tem até bons índices aí em relação à criminalidade, existe uma sensação de insegurança muito grande e a prática de um crime violento como esse certamente robustece essa sensação de insegurança que nós temos aqui na cidade. Quero saber também a sua avaliação, Leandro Ferreira. Eu vou na linha aqui do Diego de que é necessário, imprescindível que a gente tenha elucidação desse tipo de caso. O Brasil é ruim em termos de elucidação de crimes, mas particularmente em roubos de celulares e homicídios, né? Então, eu acho que se a gente tiver elucidação dessa história, a gente vai contribuir para maior confiança, maior sensação de segurança, e acho que é isso que impede crimes. O fato de que você será encontrado, você será julgado e, se for considerado culpado, punido por essas atitudes. Eu lamento muitíssimo, por qualquer razão que seja, se tinha amante, se usou droga, se isso, se aquilo, é uma vida que se perde. Eu acho que isso, infelizmente, é algo que não tem volta e faz com que muita gente sofra com essa vida e a própria sociedade se sinta mais insegura. Então, tomara que a Polícia de São Paulo consiga levar adiante essas investigações, como tem feito, com bastante seriedade, né? E a gente possa, inclusive, discutir. Você falou, Diego, que São Paulo não está entre os piores lugares, mas tem alguns vazios de segurança. Sim, imagina um equipamento como o Autódromo de Interlagos, daquele tamanho, com um muro de fora a fora, né? É o tipo de lugar que gera insegurança em quem tem que transitar a pé, por exemplo, pelo entorno. Então, eu entendo que a gente precisa discutir um pouco também os lugares, o direito à cidade, né? Por onde a gente caminha e como o desenho do espaço urbano das nossas cidades pode favorecer uma melhor segurança, uma melhor sensação de segurança e também o usufruto do espaço urbano em pé de igualdade, né? A gente viu aqui uma informação, por exemplo, de que o cidadão estava cruzando o Autódromo de Interlagos, né? Não sei para quê, mas certamente eu entendo o porquê de não contornar o Autódromo de Interlagos, uma vez que é uma barreira urbanística que impede o trânsito das pessoas.